Ô, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, como é que vocês estão? Estamos aí de volta com o nosso canal Palpiteca, palpites da Loteca, da nossa querida Loteca. Meu nome é Rony, falei 2, 3 vídeos aí, né? Não postei. Estamos de volta com força total, não é verdade? Estamos aí com o concurso 1218 acumulado, né? Esse concurso está acumulado em 2 milhões. Loteca vem pagando premiação bacana, premiação alta, né? Bem legal. Jogo um aí, pessoal. Aí não deixa de se inscrever, viu? Vamos se inscrever, deixar um joinha para dar aquela fortalecida pro nosso canal, beleza? Jogo um nós já temos aí o Corinthians. Corinthians contra o Grêmio. Corinthians e Grêmio, quando a gente joga em casa. Os dois estão com 39 pontos, hein? O Corinthians está na 10ª colocação, o Grêmio é o 11º. O Corinthians vem de 2 vitórias seguidas, né? Ele venceu o Atlético Mineiro e venceu o Vitória fora de casa. O Grêmio vem de vitória contra o Juventude. Tinha perdido de goleada pro Bahia fora de casa. Vai pegar o Corinthians embalado, precisando da vitória, jogando em casa, é favorito. Eu vou no jogo 1, eu vou de Corinthians, eu vou de coluna 1. Tá aí, pessoal. Lembrando que eu vou jogar 3 duplos, né? 3 duplos dá R$16, né? 3 duplinhos nessa grade. Loteca acumulada aí na 1218. Olha o Santos no jogo 2 jogando em casa, na Vila Belmiro contra o Fortaleza. Santos está lá com 32 pontos, né? Um pontinho na frente do Vitória, que já está ali na zona do rebaixamento. O Santos joga. O Fortaleza ganhou, né? Do Flamengo, tá com 27. Também tem chance de escapar ainda o Fortaleza, né? Uma vitória vai a 30, fica um jogo para poder escapar. Vai ser um jogo bem complicado pro Santos, hein? Mesmo jogando na Vila. Fortaleza vem dessa vitória contra o Flamengo. O Santos empatou com o Botafogo fora de casa, também foi uma surpresa, né? O pessoal postou mais no Botafogo. Vai pegar o Fortaleza. Eu vou de empate, jogo 2, coluna do meio. Jogo 3, o nosso Cruzeiro, a Raposa, joga em casa, hein? Contra o Vitória. Cruzeiro terceiro colocado, 57 pontos, a 5 pontos do Palmeiras, líder. Também tem chance de título o Cruzeiro. Pega o Vitória que está na zona do rebaixamento, 31 pontos, precisando pontuar nesse campeonato, né, para tentar escapar ali. O Santos tem só um pontinho na frente do Vitória. Vai ser um jogo que o Vitória vai jogar fechadinho, né? Tentando buscar um pontinho que interessa bastante. Vai pegar o fortíssimo Cruzeiro. Eu vou gastar um duplo aí, arriscando uma zebra, né? Tá empate, aí já virou uma zebra. Eu vou jogar Cruzeiro, vou gastar meu primeiro duplo, Cruzeiro empate no jogo 3. Jogo 4 é a Série B, né? Série B aí, Goiás e Atlético Paranaense. É um confronto lá na parte de cima da tabela, hein? Porque o Goiás está na 4ª colocação, 55 pontos. O Atlético Paranaense está com 53 pontos na 7ª colocação. O Goiás vem de uma bela vitória fora de casa contra o Criciúma. O Atlético Paranaense também ganhou ontem do Amazonas em casa por 2-0 e entrou na briga pelo campeonato, né? Para subir para a Série A. Porque ele está com 53, o Goiás está com 55. Uma vitória ele ultrapassa o Goiás. Dependendo do que acontecer na rodada, o Atlético pode entrar na zona de classificação para a Série A ali. Vai ser um jogaço lá em Goiânia, um jogo bem difícil. Mas eu vou arriscar aí no Atlético Paranaense. Eu vou na coluna 2. A Furacão. Jogo 5, né? Mirassol e Botafogo. E Mirassol, 4º colocado, 55 pontos. O Botafogo está na 6ª colocação, 47 pontos. O Mirassol está na zona da Libertadores, né? Na classificação da Libertadores, jogando em casa, fortíssimo o Mirassol. Mirassol, dos últimos 5 jogos, só uma derrota para o Corinthians fora de casa e 4 vitórias. Vai pegar o Botafogo que vem do sobe e desce, né? Ele perde e ganha. Ele vem do empate em casa contra o Santos. Mirassol em casa, seus últimos 5 jogos, ganhou 4. Empatou com o Bragantino e venceu os outros 4. Venceu São Paulo Internacional, venceu o Fluminense e venceu o Juventude. Já o Botafogo jogando fora de casa só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, só ganhou do Ceará. 3 derrotas e um empate. Jogo dificílimo aí pro Botafogo, enfrentar o Mirassol acertadinho jogando em casa. Mas o Botafogo também tem um grande elenco também, né? Elenco que jogou o Mundial, foi bem no Mundial. Veio com alguns desfalques, contra o Santos tinha 10 desfalques, ficou no empate.
Jogando fora de casa, alguns jogadores devem voltar. Um jogaço aí. Esse jogo tá cheirando ali uma coluna do meio, um empate entre Mirassol e Botafogo. O jogo 6 temos a Série B. O Avaí pega o Atlético Clube. O Avaí, ele tá na 10ª colocação, 48 pontos. O Atlético tá com 37 pontos lá embaixo, hein? Ainda tem chance de ser rebaixado. Ele tem que pontuar para sair fora. Tá 37 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto, que tá na zona do rebaixamento, tem 35, 2 pontos de diferença. E vai pegar o Avaí, 48 pontos, uma vitória vai 51. Também quer tentar ainda uma classificação ali, entrar no G4. É remota a chance, mas tem que ganhar esse jogo jogando em casa. O Avaí vem de vitória fora de casa contra o Paysandu. E o Atlético perdeu para o América Mineiro. Perdeu os últimos 2 jogos, para o Remo e para o América Mineiro. Vai pegar o Avaí na ressacada, jogo dificílimo. Jogo 6, eu vou de Avaí, coluna 1. Jogo 7 temos o Flamengo jogando em casa contra o Sport Recife. Flamengo na 2ª colocação atrás do Palmeiras, só 1 ponto de diferença, né? 61 pontos o Flamengo. Pega o Sport com 17 pontos, praticamente é o rebaixado do campeonato. O Flamengo vai ter que fazer a lição de casa, que é vencer para não descolar do Palmeiras, né? O Palmeiras vai pegar o Juventude fora, não sabe como é que vai ficar essa rodada. Eles têm jogo pela Libertadores essa semana. O Flamengo vai para a Argentina enfrentar o Racing, jogo dificílimo. O Palmeiras joga em casa contra a LDU para reverter um placar de 3-0. Os dois têm jogos que vão forçar bastante seu elenco, mas eles têm um bom elenco, né? Então o Flamengo jogando em casa, mesmo com alguns desfalques aí, é favorito contra o Sport. Jogo 7, eu vou de coluna 1, Flamengo. Bahia e Bragantino no jogo 8, no domingo, às 4 horas, em Salvador. Bahia, o 5º colocado, 49 pontos. Pega um Bragantino que vem caindo bastante de produção. Está na 12ª colocação, com 36 pontos. É um jogo onde o Bahia em casa fortíssimo. O Bahia vem de derrota para o São Paulo. O Bragantino, nos seus últimos 3 jogos, são 3 derrotas seguidas. Perdeu para o Palmeiras, por Juventude, e perdeu para o Vasco em casa por 3-0. Vai a Salvador pegar o Bahia, que também vem de derrota. Agora o Bahia vai com tudo para cima para pontuar. O Bahia em casa é fortíssimo. Os últimos 5 jogos do Bahia em casa como mandante, 4 vitórias, só 1 derrota. O Bragantino jogando fora de casa não tem vitória nos últimos 5. O Bragantino perdeu 4 e um empate. É um jogo aí que o Bahia é bem favorito. E no jogo 8 eu vou ficar na coluna 1. Vou de Bahia. No jogo número 9, teremos Ceará e Fluminense. O Ceará está na 14ª colocação. O Ceará está com 35 pontos, na zona ali próximo do rebaixamento, hein? Vai receber o Fluminense na 7ª colocação, 44 pontos, brigando ali por Sul-Americana ou até uma vaguinha para Libertadores. O Fluminense ainda tem chances, né? O Ceará vem de derrota para o Atlético Mineiro. O Fluminense vem de vitória sobre o Internacional por 1-0. Mas o Ceará, jogando em casa como mandante, seus últimos 5 jogos ele tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Seu último jogo como mandante perdeu para o Botafogo por 2-0. Agora recebe o Fluminense, mais um clube carioca, que jogando fora de casa também o Fluminense não tem um bom desempenho. Os últimos 5 jogos só uma vitória, sobre o Vitória por 1-0. Um empate e 3 derrotas jogando fora dos seus domínios do Fluminense. É um jogo bem equilibrado aí. Eu vou ficar aí com coluna do meio e Ceará. Vou jogar meu segundo duplo. Ceará empate no jogo 9. Jogo 10. Jogo 10 teremos Juventude e Palmeiras lá em Caxias, hein? O Juventude na zona do rebaixamento, só 26 pontos, é o penúltimo colocado. Com 26 pontos recebe o líder Palmeiras, 62 pontos. Juventude, os últimos 5 jogos, só uma vitória em casa sobre o Bragantino. São 4 derrotas. Só que o do Bragantino, que vem bem mal o Bragantino. Palmeiras vem daquela derrota, né? Já vai ter um jogo corrido aí contra o LDU, jogando em casa. Tem que reverter um placar complicado. Tô gravando esse vídeo na terça. Não sei como é que será ainda, né? Que vai ser esse jogo. Vai acontecer. O Palmeiras vai ter que correr muito para reverter o placar. Pode reverter. O Palmeiras jogando em casa, tem um bom retrospecto, né? Vem fazendo bons jogos, tem tudo para fazer um grande jogo contra a LDU, depois viajar para pegar o Juventude lá. Aí vai desgastado para lá. Eu vou gastar o meu segundo duplo. Juventude também vai jogar o jogo da vida e precisamos pontuar nesse final de campeonato. Eu vou jogar um duplo aberto aí em Juventude e Palmeiras, jogo 10, duplo aberto. Coluna 1,
coluna 2, meu terceiro e último duplo. Prontinho, pessoal, já joguei meus 3 duplos. Farei um cartão de 3 duplos, R$16. No jogo 11 aí já teremos Internacional e Atlético Mineiro. O Internacional está com 35 pontos na 15ª colocação. Também precisa pontuar, porque está na parte de baixo da tabela. O Atlético Mineiro tem só 36 pontos, também um pontinho a mais. 13º colocado. O Internacional vem de derrota para o Fluminense. Os últimos 5 são 3 derrotas, os últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. O Galo vem de vitória sobre o Ceará jogando em casa, né? Na última partida, agora no sábado, ganhou de 1-0 do Ceará. Só que o Internacional jogando em casa, até que vem fazendo alguns pontinhos. Os últimos 5 jogos, ele ganhou 3, um empate e uma derrota. Vem de 2 vitórias jogando em casa, gol do Botafogo e gol do Sport. É onde ele vem pontuando em casa. E o Galo jogando fora não é um bom visitante o Atlético. Não venceu os últimos 5, 3 derrotas e 2 empates. Jogo 11, eu vou ficar na coluna 1, Internacional. Olha o jogo 12 aí, a Série B pegando fogo. Remo e Chapecoense, é um confronto na parte de cima da tabela, porque o Remo é o terceiro colocado, 57 pontos. A Chape é a segunda colocada com também 57 pontos. Que jogo, meu amigo. Os dois estão ali na parte de cima. Se acabasse hoje o campeonato, os dois estariam na Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo, seus últimos 5 jogos, tem 5 vitórias. O Remo vem no embalado, o Remo. Embalado e muito bem o Remo. Mas a Chape também não vem mal, vem muito bem. A Chape, seus últimos 5 jogos, venceu 3, um empate, só uma derrota. Só que o Remo, mandando os jogos jogando em casa, vem de 3 vitórias seguidas. Venceu o Atlético 3-1, 2-1 sobre o Atlético Paranaense, venceu por 4-2 o CRB. 3 vitórias seguidas como mandante o Remo. A Chape jogando fora de casa também complica seus adversários, porque os últimos 5 jogos, jogando como visitante, tem uma derrota, 3 vitórias e um empate, só uma derrota. E essa derrota aqui contra o Figueirense é pela Copa Santa Catarina, né? Não conta pela Série B. Então é um jogo complicado, parte de cima da tabela, 1 ponto para cada um, vai estar de bom tamanho. E eu vou ficar aí na coluna do meio, empate entre Remo e Chapecoense. No jogo 13, nós temos Vasco da Gama e São Paulo em São Januário. Olha o Vascão aí. O Vasco é o 8º colocado, 42 pontos. O São Paulo, com essa vitória do último jogo contra o Bahia, foi para a 9ª colocação, 41 pontos. Estão os dois ali colados na tabela, né? O Vasco da Gama vem numa crescente muito boa com o Fernando Diniz. Os últimos 5 partidas, só uma derrota, vem de 4 vitórias seguidas o Vasco. Já o São Paulo já vinha mal, né? Ele vinha de 3 derrotas e ganhou do Bahia, deu uma recuperadinha agora na tabela ali, na pontuação do campeonato. Agora vai jogar contra o Vasco lá, porque o São Paulo jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos só tem uma vitória, que foi contra o Fortaleza por 2-0, e são 4 derrotas. Teve aquela derrota para o Mirassol, né? Agora em outubro mesmo, foi 3-0 jogando fora de casa. Teve algumas derrotas complicadas. Perdeu para o Grêmio por 2-0 fora de casa. Perdeu para o Santos na Vila e para a LDU, onde foi a eliminação da Libertadores. Agora vai pegar o Vasco lá, de Fernando Diniz, que vem muito bem o Vasco no Caldeirão de São Januário. Eu vou ficar na coluna 1. Eu vou de Vasco da Gama. Fechando a loteca, 1218, no jogo 14, teremos o Operário Fantasma contra o Vila Nova de Goiás. O Operário, ele está na 13ª colocação, 42 pontos. O Vila é o 12º, 44 pontos. Os dois estão ali de meio de tabela. O Operário, nos últimos 5 jogos, o Operário só venceu uma partida. São 4 derrotas. Vem de derrota para a Chape, jogando fora de casa no último jogo por 2-0. O Vila Nova tem 3 empates, uma derrota e uma vitória nos últimos 5 jogos. O Vila, jogando fora de casa, ele não venceu nos últimos 5 jogos. Ele ou perde ou empata. São 2 derrotas e 3 empates. O Operário, jogando em casa, ele tem nas últimas 5 partidas dele, são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Vai pegar o Vila, que também é um time chato, jogando como visitante. E o Operário não vem bem. Esse jogo está cheirando uma coluna do meio. Eu vou nela aí também. Eu vou ficar com um empate entre Operário e Vila Nova no jogo 14.
Tá aí, pessoal, esse é o meu joguinho da Loteca 1218. Esse é só um dos meus palpites do meu jogo, né? Espero que vocês peguem um jogo ou outro, alguma ideia ou outra, mas façam o jogo de vocês, né? Elabora suas ideias. Tem bastante bolão, o pessoal joga bolão, né? E boa sorte a todos, uma boa semana, um bom final de semana, um bom resto de semana, né? E fiquem todos com Deus, até a próxima, até o concurso 1219, valeu? Beijo no coração de todos, valeu, tchau, tchau.